Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, esteja em teu coração, meu irmão, minha irmã. Eu sou o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, e hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa grande batalha contra o inimigo de Deus, o diabo. E hoje, para vencer, nós vamos aprender a arma do equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas, nem para um extremo, nem para o outro extremo, para podermos saber vencer os nossos inimigos. Em nome de Jesus. Antes disso, claro, vamos fazer a nossa oração pedindo que o Senhor venha abençoar esse nosso vídeo, que envie os seus santos anjos, especialmente o arcanjo São Miguel, para te abençoar nesse momento, para que Jesus se manifeste como o leão da tribo de Judá, se manifeste como Deus forte na sua vida e te dê a fé que alcança a vitória em todas as situações. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, nesse vídeo de hoje nós vamos meditar o que é ser uma pessoa equilibrada. E uma pessoa equilibrada, como dizem os antigos filósofos, que a virtude está no meio, nem no extremo, nem no outro extremo. A virtude está no meio. Isso não significa mediocridade. A virtude está no meio. Você sabe que você não pode beber muita água e não pode beber pouca água, faz mal para a saúde. Você sabe que você não pode comer muito sal, nem pouco sal demais, faz mal para a saúde. A mesma coisa com açúcar, a mesma coisa com tantas outras coisas na nossa vida. Nós precisamos aprender a equilibrar. Porém, quando eu entendo que o caminho certo é esse, do equilíbrio, eu preciso ser radical de seguir esse caminho. Eu preciso ser firme de seguir nesse caminho. Quando eu descubro o caminho certo, eu preciso ser fiel a essa descoberta de qual é o caminho da verdade. Assim, por exemplo, nas coisas da saúde, se eu sou fiel, se eu me controlo, se eu evito exageros, eu tenho uma saúde boa. Muito mais importante é a saúde da alma. E hoje eu quero falar de dois extremos, já que estamos falando da luta contra o nosso terceiro inimigo, que é o diabo, dois extremos que costumam acontecer demais na nossa caminhada espiritual. O primeiro extremo é dizer que o diabo não existe, é o extremo da imprudência. E olha, eu acredito em Deus e Deus é bom. Tem aqueles que não acreditam nem em Deus, né? Mas nós acreditamos em Deus, Deus é bom demais. Se Deus é bom, o diabo não existe. Ou se existe, ele não faz mal para ninguém. Esses são os descuidados. Esses são aqueles que querem viver numa vida cômoda e acham que não existe perigo nenhum. Eu estou aqui na minha vida bem e nenhum perigo vai me acontecer. Isso é parecido com aquelas virgens imprudentes, né? As outras vão atrás, sabem que o noivo pode demorar e conseguem um estoque de óleo, porque pode ser necessário de azeite, né, para suas lâmpadas. As outras não querem nem saber. Vamos curtir a vida, vamos viver, nós estamos bem assim, quando de repente chega a prestação de contas com o nosso Senhor e não estamos prontos. Essa vida não é o nosso paraíso. Essa vida não é feita para você curtir e gozar, mas essa vida é feita para você cumprir uma missão de amor, porque muitos estão precisando da sua missão ser cumprida, de você ser imagem de Deus. Então essas pessoas que dizem que o demônio não faz mal para ninguém é porque não querem ter medo, não querem prejudicar, trazer uma dor para a consciência de algum perigo e querem viver essa vida folgadamente.
Cuidado, meus irmãos, isso é uma mentira. Isso não condiz com o ensinamento da igreja, isso não condiz com a vida dos santos, com o ensinamento e com a vida de Jesus Cristo. O diabo existe sim, e Jesus disse que ele veio para roubar, para matar, para destruir. E na carta de São Pedro, Pedro vai dizer, ele anda ao nosso redor como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Esse é o primeiro extremo do descuido. E o que nós vamos fazer como remédio e solução para esse perigo? O remédio é sermos prudentes. Essa é uma das 7 virtudes principais para o cristão. Sermos prudentes, a virtude cardeal da prudência. Se o diabo, Santo Agostinho diz, ele é como um cachorro que está acorrentado. Ele só morde quem chega perto dessa corrente. Aquele que é descuidado passa por todos os lugares e não quer saber se tem um cachorro acorrentado ali. E hoje em dia, nesses tempos difíceis, quantos cachorros acorrentados nós encontramos em tantos lugares, na música, em ambientes que nós possamos ir, tantos perigos que nós encontramos hoje em dia e se formos imprudentes, podemos ser mordidos, ser prejudicados toda a nossa vida por causa de uma imprudência. Um exemplo concreto. Nós devemos rezar antes de dormir, nós devemos rezar antes de comer, pedir que Deus abençoe nosso alimento. São Paulo diz, o que eu vou temer se Deus está abençoando o meu alimento, abençoando o meu sono? Porém, os cristãos têm estado tão relaxados que não têm vivido como cristãos de verdade, mas como pagãos. Um ex-satanista vai dizer que ele mesmo andava nos mercados de alimento e amaldiçoava aqueles alimentos. Pedia que Satanás pudesse usar aqueles alimentos para contaminar as pessoas que usassem dele. E o que acontecia? As pessoas compram o alimento, comem sem rezar e pedir que Deus abençoe o alimento, sem agradecer a Deus, sem fazer tudo unido a Deus, e por causa das suas brechas, da sua falta de oração também, ela tem uma doença, uma falsa enfermidade, que é uma doença de origem espiritual. Vai ao médico, não tem nenhuma explicação para aquela doença, porque o seu problema é espiritual e não um problema fisiológico. Entende, meu irmão, minha irmã? Basta você estar unido a Cristo, rezando antes de dormir. Quantos males você evita? De ataques noturnos do inimigo, de pesadelos, de opressões, de sentimentos ruins, somente de sermos um bom cristão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não tem medo de você. É isso mesmo, ele não tem medo de você, ele tem medo de Cristo que está em você. Aí sim ele tem um pavor, São João da Cruz diz, o diabo tem medo de uma alma unida a Deus, como ele tem medo do próprio Deus. O diabo tem um terror de você, se você está unido a Deus. Eu quero ler para você essa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 13. Alguns exorcistas judeus que percorriam vários lugares inventaram de invocar o nome de Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras, eu te conjuro por Jesus a quem Paulo prega. Assim procediam 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno replicou-lhes, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas e vós, quem sois? Nisto o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se em breve conhecido de todos os judeus e gregos de Éfeso e encheu-os de temor, engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Olha só, meus irmãos, os rapazes abusando, achando que o diabo tinha medo deles. O diabo tem medo de Jesus em você. Eles não aceitaram Jesus como Senhor. Usaram o nome de Jesus de uma forma sem autoridade nenhuma. Eu quero te dizer que usar o nome de Jesus faz o demônio fugir. Mas é como se fosse
uma mosca que vem e você afasta, depois ela volta de novo. Se você não afasta, não fecha a ferida, a mosca não vai parar de vir. Então, nós começamos a vitória com o nome de Jesus sim nos nossos lábios, pedindo socorro a Ele, com humildade, usando a autoridade do nome de Jesus, amando a Jesus, não como esses homens, que usaram o nome de Jesus sem amar a Jesus, sem buscar a Jesus, por isso foram subjugados pelo possesso do demônio. Mas não, nossa vitória começa clamando o nome de Jesus, amando o nome de Jesus e invocando com autoridade para mandar embora de nós certas tentações, certas opressões do inimigo. Mas a batalha chega à plenitude da vitória quando a pessoa de Jesus tomou lugar na minha vida. Quando a pessoa de Jesus já está vivendo em mim e eu posso dizer, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como dizia São Paulo. Quando chegamos nesse grau, a nossa vitória é completa. Um outro exemplo de uma pessoa que não acreditava muito no poder do diabo. Sim, essa imprudência. Um jovem que estava vivendo uma vida de pecado, usando drogas algumas vezes, e esse jovem, mesmo que ele tenha uma mãe que reze muito por ele, ele estava nessa vida errada. E o que aconteceu? Às vezes ele via no chão aqueles feitiços que fazem e deixam no chão, e ele chutava e dizia, Deus é mais poderoso do que o mal. E algumas vezes ele fez isso, Deus é mais poderoso que o inimigo. Sim, Deus é mais poderoso que o inimigo, mas o inimigo não tem medo de você. Ele é mais forte que você. Agora, ele não pode nada contra Cristo que está em você. Se ele não estava em estado de graça, não estava vivendo os 10 mandamentos da lei de Deus, não estava se confessando, comungando, vivendo em união com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, rezando, o que aconteceu? Várias desgraças começaram a acontecer na vida dele, tudo dando errado, e ele começou a ficar com medo. Perguntou para sua mãe que rezava, mãe, o que está acontecendo? Deus não é maior? Será que é porque eu chutei? Mas Deus não é maior que tudo isso? Né? E a mãe disse, meu filho, Deus é maior, mas se você não está sob as asas da proteção de Deus, como diz o Salmo 90, você é que está se expondo ao inimigo. Como nós rezamos no Pai Nosso, não nos exponhas à tentação, é uma das traduções. Você mesmo está sendo imprudente, dizendo o mal não pode fazer nada porque Deus é maior, mas se você é imprudente, você vai ser derrotado. E agora, o outro extremo. Qual é o outro extremo, meus irmãos? O medo, o pavor, o desespero de achar que o inimigo é mais forte que tudo, de achar que o mal está vencendo nesse mundo, de achar que o diabo vai dominar tudo. Não. Pelo amor de Deus. Eu sei que muitas vezes, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós ouvimos histórias que nos assustam. Nós vemos que o diabo conseguiu se enraizar no coração de muitas pessoas e muitos estão com pavor de sair pelas ruas por causa da criminalidade. Muitos estão com pavor de acidentes, com pavor de tantas coisas, medos, porque ouviram falar de histórias ou experimentaram algum trauma do poder do mal que infelizmente tem crescido nesse mundo. Porém, Deus não quer que você se entregue a esse medo. A palavra de Deus nos diz milhares de vezes, não tenhais medo, não tenhais medo, eu estou contigo, invoca-me. A palavra de Deus diz, invoca-me e experimentareis a minha presença, a minha proteção. É por isso que eu disse que a vitória começa com o nome de Jesus sendo invocado com amor, com confiança nos nossos lábios, mas se consuma quando o próprio Jesus estiver unido ao nosso coração, à nossa vida, na nossa maturidade espiritual. Você acha que alguém vai chamar o nome de Jesus com humildade, pedindo socorro, e Jesus vai desprezar? Por isso, o remédio para esse outro extremo, um extremo é não ter medo nenhum, é ser indiferente, chutar as coisas do inimigo, desprezar, ir para qualquer lugar, jogar qualquer jogo, ouvir qualquer música, é o imprudente, é o descuidado. O outro extremo é o medroso, que vê o inimigo em tudo, parece que o inimigo é mais forte do que Deus. Qual é o remédio? Qual é o remédio para esse problema? A confiança. O teu Deus te diz, não tenhas medo, o teu Deus é muito maior que o demônio. Claro que você não pode desafiar o demônio porque ele é mais forte que você.
Mas se você está com Cristo no seu coração, se você com humildade clama o nome de Jesus, não tenhas medo. Jesus te diz muitas vezes, não tenhas medo, eu estou contigo. O anjo diz a Nossa Senhora, não temas, Maria, o Senhor está contigo. Se Deus está com você, se você está buscando a conversão, se você buscou a confissão, se você busca viver a vontade de Deus, se você está rezando, se você sabe chorar os seus pecados, o diabo não pode nada contra você. Nossa Senhora diz em Medjugorje, aquele que reza e que sabe fazer jejum com o coração, não tem medo do futuro, não tem medo do diabo, não tem medo de nada. Deus quer te dar essa força, Deus quer te dar essa coragem de que você pode tudo no nome do Senhor. E eu quero te dar como remédio para esse mal, para esse grande mal que hoje tem atacado tantas pessoas, que é o medo, o pânico, o pavor, o desespero de tantas coisas, medo do futuro, medo de ficar desempregado, medo da miséria, medo do crime, medo de ficar doente. Esses medos, o próprio medo é uma ação maligna. O próprio medo é o Satanás agindo nas nossas fragilidades e aumentando, colocando uma lente de aumento nos sofrimentos e nas dificuldades. Ele mesmo faz o mal no mundo e ele mesmo tenta dizer para nós que ele é o vencedor, mas ele é um derrotado. Aqueles que estão com Deus são fortalecidos e vencem. Eu quero te dar como remédio, né? Eu te convido a ler a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, o capítulo 8 inteiro. Mas se você não puder ler agora o capítulo 8 inteiro, eu pelo menos leia esses versículos aqui, olha. Romanos 8, deixa anotado aí, versículo 15, 31, 35, 37, 38 e 39. Nós vamos ler juntos agora. Versículo 15. Porque, portanto, não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no medo, no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abá, papaizinho, paizinho do céu que cuida de nós. E no versículo 31, que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois eu estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos do inferno, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra profética para a sua vida. Deve ser lida em todos os momentos de temor, de medo. Claro, os salmos, o Salmo 90, o Salmo 22, mas essa palavra de Romanos, hoje você vai registrar ela com todo o seu coração. Vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos escrever aqui nas nossas mensagens uma proclamação. Escreve sua intenção também, o seu clamor, sua súplica, mas registra essa palavra. Faz a hashtag hoje no Instagram, nas redes sociais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa arma poderosa, essa palavra, é uma palavra libertadora. Ela vence o medo do nosso coração e, ao mesmo tempo, nos mostra que estamos num combate. É um combate, o diabo anda como um leão rugindo, querendo assustar. O leão faz barulho contra a sua vítima, porém, ele é como um leão, ele imita o leão. Quem é o leão da tribo de Judá? É o próprio Jesus, que já morreu por seus pecados, já ressuscitou para pagar os seus pecados e te dar a vida eterna. Ele é o leão, ele é o vencedor, ele esmagou Satanás e precipitou no abismo. E vai vir de novo para acabar com toda a influência do inimigo nessa vida, mas já na tua vida, nessa terra, mas já no teu coração. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Que essa palavra possa entrar no seu coração, que essa palavra possa penetrar na sua vida e que você tenha o equilíbrio nessa batalha. O diabo não é fraco, ele é forte. Para aqueles que estão vulneráveis, e nós somos pecadores, precisamos sempre estar tomando cuidado, ser prudentes e não andar onde esse cão acorrentado está. São muitos lugares, infelizmente. Mas, de outro lado, nós não devemos temer, não devemos nos apavorar. Prudentes, sim. Temerosos, não, porque o nosso Deus é muito maior. Com essa palavra de Romanos 8, nós queremos hoje proclamar que se Deus é por nós, ninguém poderá nada contra nós. Nós não queremos, Senhor, ser imprudentes, desafiar o inimigo, nos achar fortes, mais fortes que o inimigo, mas queremos sim proclamar que o Senhor está em nós. E se o Senhor está em nós, o inimigo vai fugir. Ele deve bater em retirada, porque Jesus está nos meus lábios, pois eu clamo o seu nome, e em meu coração, pois eu entrego a minha vida a Ele. Se você ainda está precisando se confessar, começar essa vida nova, essa busca de conversão, não deixe para depois, porque senão você é um alvo fácil do inimigo. Você está vivendo uma vida tranquila, mas parecido com aqueles animais que estão felizes de estarem se enchendo, sendo para o abate. Aqueles animais que estão sendo empanturrados de comida para o abate. Não. Tome cuidado, não seja imprudente, mas tome posse dessa palavra de Deus libertadora para a sua vida. E hoje nós vamos rezar. Maria passa na frente, pedindo que Nossa Senhora venha com toda a autoridade da sua humildade, da sua união com Cristo, expulsar para longe de nós esse período do Halloween enquanto perigo, que Nossa Senhora afaste de nós o que não é de Deus e nos faça crescer cada vez mais nessa prudência e nessa confiança, nesse equilíbrio de quem ama a Deus acima de tudo. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas, as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas, as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Eu quero te dizer que Deus quer te dar proteção. Até o menino Jesus, enquanto estava nessa terra, quis a proteção, um auxílio daqueles que poderiam protegê-los. E o próprio Deus Pai deu como protetor para o menino Jesus São José. Eu quero te falar desse grande protetor. Ele protegeu o menino Jesus aqui na terra e ele continua protegendo o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a sua família. Por isso eu te falo desse devocionário de São José, o manto sagrado e o cordão de São José. Essa devoção que em alguns momentos eu já fiz na minha vida e senti uma íntima proteção de São José. São orações dedicadas a ele que você vai afeiçoando cada vez mais a esse pai espiritual e sentindo a proteção dele. Quantos testemunhos! Junto com essa devoção do manto de São José, nós estamos dando de brinde esse cordão de São José. Você adquirindo esse devocionário aqui na nossa livraria, você ganha também. O cordão já está bento, porque é um brinde que nós estamos dando junto com o devocionário de São José. E aqui atrás você vai ver a explicação desse cordão de São José que nós usamos, irmãos e irmãs, grandes proteções, especialmente na área da castidade, mas de vários tipos de proteção é esse cordão de São José também. E se você quiser também, na nossa livraria nós temos várias imagens de São José e também da Sagrada Família de Nazaré.
né? Os sacramentais, você pode pedir para o Padre abençoar, e eles estando na sua casa trazem a presença de nosso Senhor. Afastam também Nossa Senhora, dizem Medjugorje, usem os sinais sagrados, porque o inimigo não suporta, e a sua casa se torna como um santuário. Essa imagem belíssima, pedindo que a Sagrada Família abençoe as nossas famílias e proteja as nossas famílias. Hoje, no nosso Terço do Combate, faremos um grande clamor junto com os santos, nos preparando para a festa de Todos os Santos e nos protegendo desses males de Halloween que têm andado por aí. Vamos juntos rezar hoje à noite, 19h30, poderoso Terço do Combate. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te dê esse equilíbrio da confiança e da prudência. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser.